Então vamos voltar aqui com a nossa conversa sobre um pouquinho da internet. E, professora, é interessante essa questão da violência, porque hoje ela não é somente uma violência física, mas na internet ela acontece bastante, né? De forma simbólica, de forma verbal, enfim. Há esse tipo de violência na internet, né? Sim, é importante a gente lembrar que quando eu estou no mundo virtual, eu não estou me apresentando pessoalmente, com todas as minhas características, eu não estou frente a frente ali. Eu posso colocar qualquer informação que eu queira sobre mim. Eu posso, teoricamente, a partir dessa liberdade que o mundo virtual me oferece, eu posso falar qualquer coisa, porque o que vem de lá eu posso ouvir ou não. No clique, eu excluo aquela pessoa e ignoro as consequências daquilo que eu fiz, né? Então, por mais que se assemelhe, né, a relação pessoal que nós temos com a virtual, nós temos algumas diferenças que são significativas aí. No mundo pessoal, real, a gente dificilmente vai falar da mesma forma, usar o mesmo tipo de teor nas palavras que a gente usa no mundo virtual. Queria até uma coragem, né? Assim, eu estou protegido por essa tela, então eu tenho coragem de falar tudo. Exatamente. Que às vezes a gente não fala pessoalmente. E aí é uma coragem, mas que beira a irresponsabilidade, a falta de cuidado com o outro que está do lado de lá. Nesse ponto é até interessante citar o caso da Baleia Azul, não sei se a senhora acompanhou, sim. que era uma instigação ao suicídio. Né? Crianças, adolescentes estavam participando de um jogo que ficava aguçando a sua curiosidade de fazer algumas condutas que são perigosas, né? São desafios, que elas acabam até chegando ao óbito. Né? Então, é exatamente isso, é o mundo virtual atingindo diretamente o mundo real e levando crianças a morrer. E pessoas fragilizadas acabam se deixando levar por um estímulo que a gente ainda não conhece, né? Porque o ambiente virtual não nos permite conhecer apropriadamente a pessoa que está do lado de lá. Mas a informação que chega até ela afeta, dependendo da sua estrutura emocional, ela vai seguir ou não, vai ter um critério de censura ou não. Nessa linha também a gente tem um trabalho muito importante em cima da coibição da divulgação de pornografia infantil na internet. Né? A gente trabalha muito nessa área, então já tem um crime específico para isso, foi um crime novo, foi preciso fazer. Então se a pessoa distribui, compartilha em redes ponto a ponto, se ela compartilha por e-mail, de qualquer forma que seja, através da internet, isso a Polícia Federal atua. Então, esse ano mesmo a gente fez uma operação e havia um grupo num aplicativo de comunicação instantânea que chamava Doce Infância, e nesse grupo eram compartilhadas imagens até de abuso de bebês, para vocês terem uma ideia. Então, assim, e as crianças que estão ali expostas, elas vão ser expostas para o resto da vida delas. Porque aquela imagem vai ganhar o mundo e não é só uma coisa de interesse local, é um interesse mundial. Por isso que a gente tem uma cooperação internacional, a gente tem uma força-tarefa internacional para fazer a exclusão dessas imagens da rede e também tentar identificar essas crianças que são vítimas de abuso. Porque aquela criança que está no vídeo, pode ser que ela esteja no abuso repetido, ainda sendo continuado. E a nossa ideia é exatamente evitar isso. Então, quando o tema foi proposto aqui, a terra de ninguém, a gente tem tentado demonstrar que não é bem assim. O Estado está ali atuando e está se preparando para isso, para enfrentar essa nova realidade. Não dá para você ficar só com o espectador e usar as técnicas que a gente usava antes. Tem que se adaptar. E, por outro lado, também não dá para os pais, olhando para o lado, né, dos pais que são pais dessas crianças que estão aí já interagindo com o ambiente virtual, com o seu tablet, né, desde muito cedo. É muito mais fácil você entregar um tablet para uma criança ficar ali distraidamente nele e continuar fazendo as suas coisas. Só que quando você entrega um tablet sem o mínimo de privacidade, ou sem acompanhar o que aquela criança está visualizando, você perde a sua criança nessa terra, entre aspas, de ninguém aí, que a gente sabe que já está começando a ter algumas restrições. Um vídeo bem interessante, né? Que assim, você abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa, você deixaria seu filho ter contato com estranhos livremente? Então é a mesma coisa, quando você dá um dispositivo conectado à internet, você está abrindo a porta do mundo para o seu filho. Então, existem alguns aplicativos que fazem controle de que tipo de acesso a criança vai ter. E isso que a professora colocou é muito importante, que é a questão do acesso supervisionado. Você não pode deixar uma criança nunca ter acesso. Eu já tive vários casos de pais depois foram ver a criança já estava numa conversa bem avançada com o possível abusador. Que nem sabe se, às vezes, o adulto se passando por criança para poder ganhar a confiança dela e depois, quando consegue receber imagens, começa a chantagear a criança. E o supervisionado não é só de proibir, né, mas de interagir, de compartilhar, aproveitar aquele conteúdo para refletir criticamente com a criança. A mesma coisa com a televisão. Há um tempo atrás a gente falava sobre isso na televisão. Tem que ter censura, tem que ter... a censura é o botão da TV. A censura ela vai ser construída, é um valor. Você precisa discutir com seu filho
precisa acompanhar o que ele está vendo, por mais que isso seja difícil, mas é necessário no processo educacional. É o responsável, acompanhar o seu filho. Eu acho também, concordo, que fechar, não entregar o dispositivo é muito responsável, porque ela tem que se preparar para isso. Quando ela chegar na vida adulta, esse dispositivo vai fazer parte da vida dela e ela tem que interagir. Então ela vai ser a criancinha da escola que não tem acesso à rede, que não tem o Facebook. Não, você vai ter acesso à rede social, mas um acesso responsável. Pode ser até muito mais vulnerável se ela não aprende a lidar com os limites disso. E esse conceito de segurança, de agir com responsabilidade, vai sendo levado para a vida adulta. Quando chegar na fase das redes corporativas, ela vai entender, olha, isso aqui eu tenho que ter certo cuidado, não posso agir dessa forma eu posso. Às vezes nem os próprios adultos, né, não têm essa maturidade, esse discernimento. Né, imagine uma criança. E é interessante porque, tecnicamente, funciona tudo através de redes. Mas na vida real, no offline, né, que a gente estava conversando, no offline também é um efeito cascata, né? É tudo conectado. Essa questão das causas e consequências. Eu gostaria de ressaltar aí a importância dos pais estarem preparados para disponibilizar o acesso à internet para seus filhos. Hoje a maioria das pessoas que estão, vamos dizer assim, utilizando dessa metodologia para acalmar o filho, eu vou dar aqui o tablet que ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar quietinho. Lá tem acesso à internet, hoje a gente sabe que a criança consegue desenvolver habilidades muito mais rápido do que a geração anterior. E às vezes o pai não tem a informação suficiente, não sabe dos riscos que ele está expondo a criança. Então eu gostaria de recomendar para os pais que antes de de dar um celular para o filho, de deixar ele na internet à vontade, que ele tomasse ciência do que é que pode acontecer e das medidas de segurança que ele pode tomar, dos aplicativos que ele pode usar para restringir acesso a determinados conteúdos e também limitar, vamos dizer assim, a exposição da criança a determinadas situações. O CERT, que é uma instituição ligada ao Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet disponibiliza materiais para... Tem cartilhas, é bem interessante. Chama cgi.br. Se os telespectadores quiserem acessar esse site, tem várias cartilhas, até para professores que queiram dar alguma instrução sobre um acesso responsável à internet. Tem charges, tem vídeos, é bem interessante mesmo. Bem interessante e é uma linguagem, vamos dizer assim, comum. Acessível. Para o leigo a entender, não é uma área de TI, ninguém vai entender o que está falando. Não, ela foi escrita, pessoal muito, muito capacitado. O link direto para acessar essas informações é cartilha.cert.br e lá você tem várias cartilhas, desde o acesso seguro à internet, spam, golpes de sites de venda, questão de criptografia, porque o pessoal pergunta como é que funciona, o seguro. Isso tudo é explicado lá de uma forma numa linguagem bem tranquila, bem transparente para o usuário leigo conseguir ter essas informações. E aí, acho que é um ponto de partida para os pais conseguirem disponibilizar com segurança um dispositivo para os seus filhos utilizarem e até mesmo monitorar o que o filho está utilizando. E é interessante porque assim, a gente observa uma criança hoje de 4 anos de idade, ela já tem uma habilidade, né, manual, cognitiva, de percepção diante de um tablet. Coisa que há 5, 10 anos atrás a gente talvez não observasse nas crianças. Então, não tenhamos dúvidas de que existem sempre os dois lados, né? A estimulação é muito mais o desenvolvimento da criança é muito mais estimulado no aspecto cognitivo, de percepção, de compreensão, mas essa criança ela não tem só esse aspecto cognitivo para ser estimulado. Ela tem todo o aspecto psicomotor, do seu desenvolvimento social, né, afetivo. Então, se ela fica muito restrita a desenvolver apenas um desses aspectos, ela vai estar sendo deficitária aí no seu processo de desenvolvimento nos demais. Então, seguindo a linha do que o Leônidas está falando, né, além dessas preocupações com as restrições virtuais, de também estar criando espaços para essas crianças se desenvolverem em outros aspectos, né?
ter sempre uma atividade mais lúdica, uma atividade talvez até manual, que estimule também o seu aspecto cognitivo, mas de um lado mais artesanal, social, de interagir com outras crianças. O ambiente virtual hoje ele já oferece, inclusive, uma socialização virtual. As crianças elas podem estar interagindo com seus tablets, né? Isso, por um lado, é intrigante, mas também é uma interação social. Só que não pode ficar muito restrito só no âmbito virtual, porque aí a gente deixa de se desenvolver em outros aspectos, principalmente no social e no afetivo. Verdade. E a gente não pode mais falar sobre tecnologia do futuro, né? Porque já é presente. Tudo isso já faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente não consegue mais viver sem internet. Então, até para eu contactar com vocês, a gente teve que ir lá pela internet, pesquisar a área de trabalho de cada um. Então, assim, acaba que está completamente presente, né, no nosso dia a dia. Vou comentar um pouquinho. A informação está disponível aí, né? Para o bem e para o mal. Sim. Né? Então, por exemplo, essas informações boas que você tem na rede, você tem que buscar explorá-las. Mas você tem que ter sempre o cuidado com os aspectos negativos da rede, né? E se proteger contra ele. Assim como na vida real. Não difere tanto. É uma forma mais próxima de interação, você não tem mais essas barreiras físicas, mas você tem que explorar isso para trazer as boas coisas para a sua vida e da sua família. Tem algum caso assim que mais recente, ou então, até que não seja tão recente, mas que foi bem alarmante aqui de São Luís, alguma coisa bem... Olha, as pessoas acham leem pela internet e acham que está distante. Tem aquela coisa, né? Pensar, aconteceu lá em outra cidade, em outro país, mas, por exemplo, a gente já teve casos de ransomware com empresas aqui, ou seja, teve empresa maranhense que teve seus dados sequestrados e ficou naquela situação de distorção, de ter que pagar o resgate para receber a chave da criptografia, que o Leandro falou, né? O que é criptografia? Criptografia é você pegar os dados e você codificá-los. E só a pessoa que tem a chave de decodificação pode fazer com que os dados fiquem disponíveis novamente. Então isso aí é muito grave. E às vezes teve caso, inclusive, que a pessoa cobrava o resgate, mas não sabia desfazer o que ele tinha feito. Então a pessoa chegou a pagar e ainda não perdeu os dados. Então isso é muito complicado. E agora quando você vê esse ataque desse tipo em massa, atingindo 150 países ao mesmo tempo, você vê os riscos, que a internet potencializa tudo, né? Então você tem empresas mundiais, você tem a Amazon.com, que vende para o mundo todo. Sim. Você tem Americanas, que vende para o Brasil todo. Você tem o site da UFMA, que está disponível para todo mundo, né? Então tem oportunidades para todos os lados, oportunidades para as pessoas que querem atuar licitamente e oportunidades para as pessoas que querem praticar atos ilícitos. Então o caso do ransomware, o caso de pornografia infantil, o caso de fraude bancária eletrônica, a gente tem aqui os casos que são bem comuns também de racismo, de crimes contra a honra em geral, as pessoas ofendendo as outras pessoas na rede social. Elas acham que por estar sentado em casa no seu computador, estão protegidas pelo dispositivo, mas não estão. Aquilo está ofendendo alguém. Sim. Aquele ato tem que ser praticado com responsabilidade. Agora, a gente tem sempre o outro lado da moeda, que a gente, pelo menos na minha atuação, eu sempre penso em garantir direitos, né? A polícia está ali, o delegado de polícia está ali para garantir direitos. Então, você tem que ver quem está praticando atos ilícitos, mas, claro, sempre resguardando a sua privacidade. A gente só vai até onde é necessário ir, né? Então, no caso de um crime contra a honra desse, que a pessoa fica lá, às vezes até com efeitos psicológicos para o resto da vida. Teve um caso recente de uma pessoa que foi gozada, que parecia com um personagem qualquer, não vou nem citar para não reforçar o caso, mas enfim, a pessoa ficou psicologicamente abalada com aquela divulgação, enfim. Então, pense antes de falar, porque se você não faria aquilo no mundo real, não faça no mundo virtual. Tirar foto de alguém num lugar público e postar criticando a forma de vestir, a forma como aquela pessoa está sentada, enfim. São situações que, aparentemente, o usuário pode achar, não, estou colocando, não ficou de frente, não vi a pessoa, mas se a pessoa se identifica na foto, gera uma série de transtornos. E as relações afetivas também entram no mundo virtual, hoje com uma configuração diferenciada. Tem pessoas que conseguem se relacionar virtualmente ou até por um WhatsApp e quando se encontram pessoalmente se sentem constrangidas, se sentem cheias de barreiras e se sentem muito mais à vontade discorrendo ali textos profundos ou então dentro de um computador com uma relação, ainda que visivelmente por um Skype, um outro tipo de provedor, mas o tete-a-tete, o pessoal às vezes já encontra dificuldades em algumas situações, né? Não dá para se dizer que é generalizado. Só para complementar a questão do ransomware, o pessoal me perguntou muito, Leônidas, o que é que a gente pode fazer para se proteger? Todo mundo está suscetível a passar por uma situação dessa. Até eu, que sou da área de tecnologia, já passei por situações complicadas. Então, a dica é, faça sempre backup dos seus dados, tenha sempre uma cópia.
Isso não vale só para a empresa, que tem lá dados muito importantes. Suas fotos, seus arquivos fotos, pessoais. Às vezes, para você, é bem mais importante do que os dados da empresa. Sim. Lá, para você, é bem mais importante. Então, tenha sempre um backup, tenha sempre uma cópia, tenha as dicas para você manter seu sistema operacional atualizado, seja ele qual for, nenhum está livre de invasões, alguns são mais suscetíveis que os outros. Antivírus ou solução de segurança sempre atualizada, mas sempre o essencial é o backup. Se alguma dessas falhar, você vai ter seus arquivos, seus dados aí. A gente podia passar aqui dias falando sobre esse assunto, porque tem pontos positivos, pontos negativos, mas nosso tempo está esgotado. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, dizer que o papo foi muito bom, muito bacana. Se você quiser rever esses e outros programas da sua TV UFMA, acesse o nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!